Você já percebeu que a maioria vive como ovelha, esperando aprovação, pedindo permissão para existir? Isso é uma prisão invisível. E o pior é que muitos passam a vida inteira sem nem perceber que estão acorrentados. A verdade é dura. Enquanto você se preocupa com o que os outros pensam, o tempo passa e a sua vida escorre pelas mãos. E sabe o mais irônico? Aqueles que julgam não movem um dedo para mudar a própria história. Agora escute. Não é a força bruta que define um rei, é a mentalidade. O leão não é o mais rápido, nem o mais inteligente, nem o mais forte da savana. Mesmo assim, ele reina. Por quê? Porque age com certeza, com convicção e com coragem inabalável. Enquanto os outros hesitam, ele avança. Enquanto os outros calculam se dá para vencer, ele já decidiu que a vitória é dele. E aqui vai uma verdade que vai incomodar. A vida não respeita quem espera. Respeita quem impõe presença. Se você não assumir o papel de protagonista, vai passar o resto da vida assistindo os outros viverem o que poderia ser seu. Chega de desculpas, chega de se encolher. O mundo não tem pena de quem se esconde, mas abre caminho para quem ousa rugir. Então, se você está pronto para aprender como despertar essa mentalidade de leão, prepare-se. O que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você encara os seus dias. Mas antes de continuar, quero te provocar. Se esse conteúdo já fez sentido para você até aqui, prova que tem fibra. Se inscreve no canal agora, ativa as notificações e deixa o like, porque só os que agem no instante merecem caminhar junto com quem nasceu para liderar. A maior prisão que existe não tem muros, grades ou cadeados. É invisível, mas sufoca. Chama-se medo da opinião alheia. Quantas vezes alguém deixou de dar um passo porque imaginou o que os outros diriam? Essa corrente é tão poderosa que paralisa mais do que qualquer obstáculo real. A mente começa a criar cenários, críticas e julgamentos que talvez nunca aconteçam, mas ainda assim travam a ação. É como se uma plateia imaginária tivesse o poder de decidir os rumos da vida. É curioso pensar que, no fundo, ninguém está tão preocupado assim com a vida dos outros. A maioria está ocupada demais tentando lidar com os próprios problemas. Mesmo assim, muitos vivem como reféns de uma audiência silenciosa, esperando aplausos ou fugindo de vaias. É ovelha quem precisa do aval constante, quem só se move quando alguém permite. A liberdade nasce quando a pessoa entende que não deve explicação para plateia alguma. Veja só um exemplo prático. Quantas pessoas deixam de empreender porque temem o julgamento da família? E se falhar? E se não der certo? Essas perguntas corroem. Só que os grandes negócios nasceram justamente quando alguém decidiu ignorar esse ruído. Steve Jobs foi chamado de louco, Elon Musk de sonhador delirante. Ambos ouviram, mas não se prenderam. Se tivessem ficado presos na gaiola da opinião, o mundo não teria iPhone nem foguetes reutilizáveis. Na vida comum, isso também acontece. Alguém que sonha em mudar de carreira, começar um canal no YouTube, escrever um livro ou até mudar o estilo de vida, muitas vezes se encolhe porque teme ser ridicularizado. E, ironicamente, quem critica geralmente não constrói nada. É fácil apontar o dedo. Difícil é levantar tijolo por tijolo do próprio caminho. E essa é a grande diferença entre quem vive em cativeiro e quem escolhe ser dono do próprio território. A opinião dos outros funciona como fumaça. Parece sufocante de longe, mas quando a pessoa a atravessa, percebe que não havia fogo algum. O que parecia gigante se revela frágil. Esse é o ponto em que ela começa a se sentir como um leão. Não porque todos aplaudiram, mas porque finalmente entendeu que não precisava de aplauso nenhum. O verdadeiro rugido nasce quando a aprovação externa deixa de ser necessária. Agora,
Se alguém me perguntar como aplicar isso no dia a dia, a resposta é simples. Pratique pequenas doses de ousadia. Diga não quando quiser dizer não. Vista a roupa que tem vontade, mesmo que não esteja na moda. Poste aquele projeto engavetado sem pedir opinião de 10 pessoas. São pequenas vitórias contra a prisão invisível. Cada ato de coragem é um tijolo arrancado do muro que prende. Quem já deu esse passo percebe que a vida começa a ganhar cores novas. Não há mais aquele medo constante de errar diante de olhares alheios. Ao contrário, o erro vira parte do jogo. E aqui está o segredo. Quando a pessoa para de tentar agradar todo mundo, descobre que começa a atrair exatamente quem precisa. Os falsos se afastam, os verdadeiros se aproximam. Essa seleção natural acontece automaticamente. E nesse ponto, algo interessante acontece. A sensação de leveza abre espaço para uma nova mentalidade. Afinal, se a prisão da opinião perdeu força, o que resta é a verdadeira postura de quem lidera a própria vida. E é aqui que surge a metáfora mais poderosa de todas. A mentalidade do leão, que não precisa ser o mais rápido nem o mais forte para se tornar rei. O leão não é o animal mais veloz, tampouco o mais musculoso da savana. Ainda assim, é reconhecido como o rei. Por quê? Pela mentalidade. Ele não olha para o tamanho do desafio com hesitação. Encara cada batalha como se fosse a sua última, com coragem inabalável. Essa certeza é o que muda tudo. É um exemplo claro de que não basta ter atributos físicos ou vantagens externas, mas sim a postura mental diante das circunstâncias. Muitos acreditam que precisam ser os melhores em tudo para avançar, mas o leão prova o contrário. Ele não corre mais que a gazela, mas sua confiança o faz acreditar que a presa já é dele. Essa convicção altera a forma como age e o resultado aparece. O ser humano também funciona assim. Quem acredita na própria força se movimenta de forma diferente. E essa energia é percebida, respeitada e até temida pelos outros. Imagine alguém em uma entrevista de emprego. 2 candidatos têm o mesmo currículo, mas um entra cabisbaixo, inseguro, enquanto o outro entra com olhar firme, fala clara e postura de dono do espaço. Quem você acha que o recrutador vai escolher? Não é questão de arrogância, mas de certeza. A mentalidade de leão não pede licença. Ela ocupa o espaço e transmite autoridade silenciosa. É curioso perceber que, muitas vezes, o que falta não é capacidade, mas fé em si mesmo. Quantas pessoas estudam, se preparam, acumulam conhecimento e mesmo assim travam na hora de agir? O que bloqueia não é falta de talento, mas falta de coragem. O leão não pensa 2 vezes se deve ou não caçar. Ele vai porque acredita que nasceu para isso. Essa mentalidade pode ser treinada em qualquer pessoa disposta a parar de se sabotar. Uma prática simples para fortalecer essa postura é mudar a forma como alguém fala consigo mesmo. Em vez de repetir, não consigo, substituir por ainda não consigo, mas vou aprender. Palavras moldam crenças e crenças moldam atitudes. Ler livros como Mindset, de Carol Dweck, ou O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, pode ser um passo prático para reforçar essa mudança interna. É treino mental, tão importante quanto o treino físico. Outra dica prática: ajuste a linguagem corporal. Mantenha a postura ereta, olhe nos olhos, fale pausadamente. Pequenos detalhes mudam a forma como os outros enxergam alguém. E principalmente como essa pessoa passa a se enxergar. O corpo comunica antes mesmo das palavras. E quando ele transmite segurança, o cérebro acredita, criando um ciclo positivo de confiança. Com o tempo, essa mentalidade cria uma aura. Os outros começam a perceber uma força que não se explica, apenas se sente. É respeito conquistado sem precisar levantar a voz.
É o tipo de energia que faz com que até os predadores mais fortes da selva pensem duas vezes antes de atacar. Essa é a verdadeira coroa invisível do leão, sua confiança. E quando essa mentalidade se instala, surge também a capacidade de enfrentar o impossível. Afinal, se até o rei da selva, muitas vezes sozinho, consegue manter a postura diante de inimigos maiores, por que um ser humano não conseguiria? A resposta está em como encara cada batalha. E é exatamente nesse ponto que se conecta com a próxima lição. Lutar sem desistir, mesmo quando tudo parece contra. O leão pode estar cercado por hienas em menor número, ferido e cansado. Mesmo assim, ele não abaixa a cabeça. A luta só termina quando a última gota de energia se esvai. Essa imagem poderosa mostra que desistir não é opção para quem carrega dentro de si a convicção de rei. E na vida real, esse ensinamento é ainda mais valioso. Quantas vezes alguém já esteve perto de alcançar algo e largou tudo por causa da dificuldade final? É como quem treina na academia e desiste da última repetição, quando é justamente ela que gera o crescimento. Ou quem estuda para uma prova e larga o caderno na véspera, quando mais precisava de foco. O segredo não está em nunca cair, mas em não parar de levantar. É na insistência que o músculo, a mente e o espírito se fortalecem. O leão entende isso por instinto. Nós precisamos lembrar. Há uma frase comum entre atletas: a dor é temporária, mas a glória é eterna. Michael Jordan perdeu dezenas de arremessos decisivos antes de se tornar uma lenda. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes até acender a lâmpada. Essas histórias só provam uma coisa: a vitória não vem para quem é perfeito, mas para quem não desiste. O fracasso só é definitivo para quem decide parar. E claro, não se trata de lutar sem inteligência, mas de não abandonar o campo de batalha antes do tempo. Às vezes, é preciso ajustar a estratégia, mudar a abordagem, descansar para voltar mais forte. Mas a essência é a mesma: não desistir. Quem luta até o fim, descobre reservas de força que nem sabia que tinha. A luta revela o que o conforto jamais mostraria. No dia a dia, isso pode ser aplicado de forma simples, terminando um livro mesmo quando parece chato, porque a disciplina é mais valiosa que o tédio. Concluindo um curso online que pode abrir portas em vez de largar no meio. Mantendo a dieta durante o fim de semana, quando a tentação grita mais alto. Cada pequena resistência constrói uma grande fortaleza interior. Quem aprende a lutar até o fim, também inspira os outros. O colega de trabalho que vê alguém não desistindo do projeto complicado. O filho que observa o pai persistindo mesmo em dias difíceis. Esse tipo de exemplo cria legados invisíveis, mas poderosos. O leão que não se entrega deixa sua marca na selva. O ser humano que não se entrega deixa sua marca na história pessoal. É nessa energia que surge a verdadeira transformação. A vida, assim como a savana, é implacável com os fracos de espírito. Mas aqueles que persistem, mesmo cercados, encontram caminhos inesperados. O impossível começa a se abrir diante de quem se recusa a desistir. E quando se aprende a lutar sem se entregar, a próxima lição se torna inevitável. A certeza e a autoconfiança que definem resultados extraordinários. O leão não hesita. Ele não gasta tempo calculando se deve ou não avançar. Ele simplesmente age com convicção total. Essa certeza é o que faz dele o rei, não a força física. Na vida, quantas oportunidades se perdem porque alguém hesitou demais? A dúvida é como areia movediça. Quanto mais tempo a pessoa fica parada, mais afunda. Já a confiança funciona como solo firme, que sustenta cada passo dado. Autoconfiança não significa não sentir medo, mas sim decidir que o medo não vai comandar. É como atravessar uma ponte instável. Quem vai olhando para baixo, treme e cai.
Quem foca no destino, chega. Pessoas que acreditam em si mesmas transmitem essa energia e o mundo responde. É como se o universo abrisse espaço para quem chega com postura firme, sem pedir licença para existir. Um exemplo prático: imagine alguém que decide abrir um negócio. Se apresenta sua ideia inseguro, ninguém investe, mas se fala com clareza, confiança e brilho no olhar, até os céticos começam a acreditar. A certeza é contagiante. É assim que startups recebem milhões em investimentos. Não apenas pelo projeto, mas pela energia de quem o conduz. E essa confiança pode ser construída. Começa em pequenas vitórias: cumprir o que promete a si mesmo, levantar no horário que escolheu, finalizar um treino mesmo cansado. Cada compromisso cumprido vira um tijolo na construção da autoestima. E, de repente, a pessoa percebe que pode erguer uma fortaleza inteira dentro de si. Não por elogios externos, mas por provas internas de que é capaz. Livros como Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill, ou O Milagre da Manhã, de Hal Elrod, ensinam justamente isso: como transformar convicção em hábito. São leituras que funcionam como bússolas, lembrando que a confiança não cai do céu, mas é cultivada diariamente. Pequenos rituais, como escrever metas, visualizar objetivos ou repetir afirmações, ajudam a solidificar essa certeza. E veja, não é sobre arrogância. Autoconfiança é saber o próprio valor sem precisar pisar nos outros. É a diferença entre gritar para provar força ou simplesmente rugir porque é natural. Essa postura silenciosa de firmeza gera respeito automático. É como entrar em uma sala e sentir que alguém transmite autoridade sem dizer uma palavra. O mais interessante é que essa confiança cria um efeito cascata. Quem acredita em si mesmo começa a inspirar os outros, começa a atrair pessoas que também querem crescer. É como um fogo que se espalha, aquecendo quem se aproxima. E essa chama, quando mantida, ilumina até os caminhos mais escuros. E é justamente essa clareza que leva ao próximo passo inevitável: assumir responsabilidade pessoal. Porque quem confia em si, entende que não pode terceirizar a própria vida. O mundo está cheio de gente esperando que alguém resolva seus problemas. Uns culpam o governo, outros os pais, outros a falta de sorte. Mas a verdade é dura: ninguém vai conquistar sua vida por você. A responsabilidade é individual. Quem assume isso cedo descobre que tem nas mãos o poder de mudar o próprio destino. Quem foge vive como espectador da vida dos outros. Responsabilidade pessoal é como pegar as rédeas de um cavalo selvagem. No início, parece difícil, até assustador, mas quando a pessoa aprende a segurar firme, percebe que pode guiar o rumo para onde quiser. Esse controle não significa que não haverá quedas, mas que sempre será possível levantar e retomar o caminho. Na prática, isso significa parar de dar desculpas. Se não está em forma, não culpe a genética. Vá treinar. Se está endividado, não culpe o sistema. Busque conhecimento sobre finanças, leia O Homem Mais Rico da Babilônia ou Pai Rico, Pai Pobre. Se está infeliz no trabalho, não culpe o chefe. Trace um plano de carreira ou crie uma alternativa. A mudança não vem de fora, mas de dentro. O problema é que assumir responsabilidade exige coragem. É mais fácil culpar alguém do que encarar o espelho. Mas quem faz esse movimento ganha uma força que ninguém pode tirar. Porque quando você entende que é o único responsável pelos resultados, percebe que também é o único capaz de mudá-los. Essa é a verdadeira liberdade. E veja que curioso, assumir responsabilidade não é carregar o peso do mundo sozinho, mas decidir que a sua parte sempre será feita. É a mãe que cria filhos com dedicação, mesmo sem apoio. É o estudante que trabalha de dia e estuda à noite porque sabe que o futuro depende de si. É o atleta que treina em silêncio enquanto os outros dormem.
Esses são exemplos de pessoas que decidiram não esperar por salvadores. Esse posicionamento cria respeito, porque quem assume responsabilidade mostra maturidade, mostra consistência. E em um mundo cheio de desculpas, quem age com firmeza brilha como farol. Não precisa se exibir, porque sua vida já é o exemplo. E exemplos têm mais força do que discursos. Essa responsabilidade é o alicerce de qualquer conquista. Porque antes de conquistar fora, é preciso conquistar dentro. Disciplina, consistência, caráter. E é justamente nesse ponto que surge o próximo valor essencial do leão: a liberdade conquistada com luta. A liberdade é o bem mais valioso que alguém pode ter. E não falo apenas da liberdade política, mas da liberdade de ser quem realmente é, de viver do próprio jeito, sem correntes invisíveis. Essa liberdade não é dada, é conquistada. Exige luta, renúncia e coragem. Não existe atalho. É preciso pagar o preço para viver com autenticidade. Veja como funciona na vida real. Quem depende de aprovação vive preso. Quem depende de dinheiro que não é seu, vive acorrentado. Quem depende de padrões sociais que não refletem sua essência, nunca experimenta a verdadeira leveza. A liberdade começa quando a pessoa decide que não precisa mais fingir, que pode escrever sua própria história. Um exemplo claro disso está em pessoas que largam carreiras seguras para seguir um propósito. Muitos chamam de loucura, mas é justamente essa coragem que abre portas para a realização. Pense em artistas, empreendedores ou líderes espirituais que romperam com padrões para viver em coerência com quem são. Eles provaram que a liberdade é o combustível da grandeza. No dia a dia, isso também pode ser treinado. Estabelecer metas pessoais que não dependem de reconhecimento externo, criar uma rotina que respeite o próprio ritmo, aprender a dizer não sem culpa. Esses pequenos gestos formam a base da independência emocional, que é a primeira forma de liberdade. Sem ela, qualquer outra conquista parece vazia. A liberdade, no entanto, sempre cobra um preço. Pode ser solidão, pode ser críticas, pode ser desconforto, mas esse é o pedágio inevitável. E a grande questão é: você prefere pagar o preço da liberdade ou viver no conforto da prisão? A resposta define quem será ovelha e quem será leão. E veja, ser livre não significa desrespeitar os outros, mas permitir que cada um siga o próprio caminho. O leão não precisa que todos vivam como ele. Basta que ele viva como escolheu. Essa tolerância nasce de quem já conquistou sua própria independência. Quem é livre não tenta controlar, porque sabe o quanto custou conquistar sua própria autonomia. Esse valor supremo de liberdade se conecta diretamente a algo igualmente poderoso: proteger o que importa. Porque quem é verdadeiramente livre entende o que vale a pena defender com unhas e dentes. O leão não desperdiça energia com qualquer coisa. Ele protege aquilo que realmente importa: seu território, sua família, sua caça. Esse instinto mostra uma lição poderosa para o ser humano. É preciso escolher as batalhas certas. Nem todo conflito merece resposta, mas aquilo que tem valor deve ser guardado com disciplina e foco. Na vida, isso significa proteger tempo, energia e relacionamentos que sustentam o crescimento. Pense em alguém que valoriza a família. Proteger o que importa pode ser desligar o celular durante o jantar para estar presente de verdade. Ou alguém que tem um propósito claro. Proteger isso significa recusar convites que desviem do objetivo. O mundo moderno é cheio de distrações e tentações, mas só vence quem sabe blindar o essencial. Quem tenta abraçar tudo, perde tudo. Um exemplo prático está na gestão financeira. Muitos gastam com supérfluos, mas não protegem a reserva de emergência. Quando a crise chega, ficam vulneráveis. Já quem protege esse pilar consegue atravessar tempestades sem perder o rumo.
Proteger o que importa exige sacrifício, mas garante segurança no longo prazo. É como o leão que abre mão de caçadas menores para guardar energia para a presa certa. Na vida profissional, essa mesma lógica se aplica. Quem protege a própria reputação não aceita atalhos desonestos. Quem protege o conhecimento está sempre estudando, atualizando-se, buscando evoluir. Essa postura cria consistência e respeito, que são blindagens invisíveis contra as hienas do mundo. É preciso entender que proteger não significa viver no medo, mas viver com prioridade. Cada vez que alguém escolhe o que vai defender, está dizendo para o mundo: isso é o que me define. E é nesse ponto que a disciplina se torna escudo. Porque proteger o que importa exige abrir mão de prazeres momentâneos em troca de recompensas duradouras. Essa escolha constante molda o caráter. E quanto mais alguém pratica, mais claro fica o que merece ser protegido e o que pode ser descartado. É um filtro poderoso contra desperdício de tempo e energia. Quem aprende essa lição começa a viver mais leve, mas também mais firme. E esse filtro leva a outra verdade essencial. Não basta proteger com esforço, é preciso também agir com competência. Porque esforço sem qualidade não sustenta o que realmente importa. Há quem trabalhe horas a fio e ainda assim não saia do lugar. Isso acontece porque esforço sem direção não gera resultado. O leão sabe disso. Ele não corre atrás de qualquer presa. Ele escolhe, calcula, se posiciona. Age com competência, não com desperdício. Essa é a diferença entre correr sem rumo e caçar com estratégia. Na vida, muitas pessoas confundem ocupação com produtividade. Trabalham até tarde, mas não avançam. Produzem muito, mas sem qualidade. O que gera respeito e recompensa não é apenas suar, mas entregar valor real. Competência é transformar esforço em impacto. É fazer com que cada gota de suor construa algo palpável. Um exemplo claro está nos estudos. Não adianta ler dezenas de livros sem absorver nada. O que transforma é estudar com foco, aplicar o que aprendeu, revisar, praticar. Da mesma forma, no trabalho, não adianta estar ocupado o dia inteiro com tarefas irrelevantes. É preciso atacar o que realmente move a agulha, aquilo que traz resultados concretos. Essa lógica se aplica também à saúde. Passar horas na academia fazendo exercício sem técnica só traz lesão, mas um treino de 40 minutos, bem feito, com execução correta, gera resultados incríveis. Competência é qualidade no detalhe, não quantidade no exagero. E aqui está o segredo. Competência pode ser aprendida. Cursos, mentores, livros, prática constante. Tudo isso afia as garras e melhora a precisão. É como o leão que observa, aprende e ajusta até se tornar imbatível. Quem busca excelência nunca fica para trás. O mundo respeita quem entrega com consistência. É por isso que os melhores profissionais, atletas e artistas são lembrados, não porque trabalhavam mais do que todos, mas porque trabalhavam certo. Competência cria legado, esforço vazio cria frustração. E quando essa mentalidade se instala, a pessoa percebe que grandeza não nasce do acaso. Ela é fruto de escolhas inteligentes, disciplina e uma mentalidade inabalável. Assim como ensina o próprio leão, o verdadeiro reinado não está na força bruta, mas na clareza de mente e convicção. O leão é mais do que um animal, é uma metáfora viva. Ele representa a disciplina de proteger o que importa, a inteligência de agir com competência, a coragem de enfrentar sem desistir e a liberdade de viver conforme sua própria natureza. Essa figura nos lembra que grandeza não é questão de aparência, mas de postura. É uma coroa invisível que nasce da mentalidade. Cada detalhe do comportamento do leão traz uma lição prática.
Ele não vive comparando-se com outros animais, apenas cumpre seu papel com confiança. Na vida, isso significa parar de perder tempo medindo forças com vizinhos, colegas ou familiares. O foco deve estar em ser melhor do que foi ontem, não em superar todo mundo. Essa metáfora também ensina sobre presença. O rugido do leão ecoa, impondo respeito sem precisar provar nada. Da mesma forma, uma pessoa que se conhece e confia em si, transmite autoridade sem precisar gritar. É energia que se sente, não precisa ser explicada. E talvez a maior lição esteja na disciplina. O leão não reina por acaso, reina porque age com consistência. Ele sabe quando esperar, quando atacar, quando descansar. É um equilíbrio entre força e sabedoria. Para o ser humano, isso significa entender que a vida é feita de ciclos. Momentos de plantar, momentos de colher, momentos de resistir. Essa metáfora pode ser aplicada em qualquer área, nos negócios, nas relações, no desenvolvimento pessoal. Em cada contexto, o que prevalece é a mentalidade. Porque os ventos mudam, os cenários variam, mas quem tem postura de leão permanece firme. E aqui está o ponto final. Um verdadeiro leão não depende de aprovação, não se distrai com o barulho e não se rende diante do impossível. Ele cria o próprio caminho e protege o que importa. Essa é a essência que transforma pessoas comuns em líderes de si mesmas. E quando essa metáfora se torna prática de vida, surge uma nova forma de enxergar o mundo. Um olhar de convicção, coragem e disciplina capaz de transformar qualquer jornada em reinado. O mundo costuma acreditar que grandeza é privilégio de poucos, como se fosse um dom genético ou um acaso da sorte. Mas a verdade é outra. A grandeza nasce da mentalidade. É o modo de pensar, sentir e agir que separa o comum do extraordinário. O leão não é o mais rápido nem o mais forte, mas é o rei porque acredita que é. Essa crença molda cada gesto, cada decisão, cada vitória. Quando alguém muda sua mentalidade, muda também sua realidade. É como trocar a lente de um óculos. O cenário continua o mesmo, mas a forma de enxergar se transforma. O problema não é o peso da vida, mas como se carrega. Quem encara tudo como treino, cresce. Quem encara como castigo, se encolhe. É por isso que a postura mental é mais poderosa que qualquer talento. Na prática, isso pode ser visto em atletas que se destacam não apenas pelo físico, mas pela cabeça. Kobe Bryant, por exemplo, não era apenas técnica, mas obsessão por evoluir, disciplina para acordar antes do sol, convicção de que sempre podia ser melhor. Esse tipo de mentalidade é acessível a qualquer pessoa disposta a pagar o preço. E a boa notícia é que mentalidade é treinável. Começa em pequenas escolhas. Trocar queixas por gratidão, desculpas por ações, distrações por foco. Cada decisão alimenta ou enfraquece o leão interior. É como musculação. O que se repete diariamente define a força. Ler bons livros, conviver com pessoas que inspiram, consumir conteúdos que edificam. Tudo isso alimenta a mente para que se mantenha afiada. Grandeza também está ligada à liberdade. Quando alguém se liberta da opinião dos outros, assume responsabilidade e protege o que importa, a mente ganha clareza. E essa clareza gera disciplina. Disciplina de manter o rumo, mesmo nos dias difíceis, de se levantar mesmo quando o corpo pede para parar, de acreditar mesmo quando ninguém mais acredita. Essa combinação de disciplina e convicção cria algo raro. A paz de quem não precisa provar nada, mas mostra tudo através dos resultados. É a energia silenciosa que inspira respeito e atrai seguidores sem esforço. A mentalidade se torna um farol, guiando não apenas o indivíduo, mas todos ao redor. E talvez o maior segredo esteja aqui. Grandeza não é um destino, mas um estilo de vida.
não é sobre chegar a um trono, mas sobre carregar dentro de si a certeza de que já nasceu para reinar. Quem adota essa mentalidade transforma qualquer campo em território de vitória. E é exatamente esse espírito que nos leva à abertura deste discurso. Porque agora que o terreno está preparado, é hora de despertar a chama com uma introdução que provoca, conecta e convida à ação. E agora me diga, de que adianta ouvir tudo isso se você não colocar em prática? Vai continuar vivendo como ovelha, preso na opinião dos outros, ou vai finalmente liberar o rugido que estava preso dentro de você? Quantas oportunidades já deixou escapar por falta de coragem? E quantas ainda pretende perder até decidir agir de verdade? A vida não espera. Ou você assume hoje a postura de leão, ou amanhã vai olhar para trás e perceber que desperdiçou anos preciosos. A escolha é simples: continuar sendo espectador ou assumir o papel de protagonista. Então eu te pergunto, qual vai ser? Vai continuar hesitando ou vai provar que nasceu para liderar a própria história? Escreve nos comentários qual atitude você vai tomar a partir de agora. Declarar é comprometer-se, e o primeiro passo de qualquer transformação é assumir em voz alta o que vai ser feito. Mostre para si mesmo e para o mundo que não está aqui apenas de passagem. E claro, se você quer continuar recebendo mensagens que te desafiam a crescer e a despertar sua força interior, se inscreve agora no canal, ativa o sininho e fica atento aos próximos conteúdos, porque aqui não tem espaço para a mediocridade. Aqui é território de leões.